Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Bom, chegamos aos livros e eu trago esta semana um divertimento provocatório de um notável provocador. Quem conhece a cultura popular francesa da segunda metade do século XX conhece o músico Serge Gainsbourg. O que talvez pouca gente saiba é que Gainsbourg também foi episodicamente ficcionista, para além de escritor de canções, naturalmente. Publicou uma única novela que tem agora a edição portuguesa, mais de 40 anos depois da edição original. Chama-se Evgeny Sokolov, é o nome do protagonista e narrador, um pintor medíocre que descobre na sua própria flatulência um talento que o torna um pintor famoso, célebre e rico. A sátira ao mundo artístico e feroz é bastante divertida. Vale a pena dar-vos um cheirinho, salvo seja, do início do livro, com o protagonista a passar a sua vida em revista no leito de morte. Nesta cama de hospital, sobrevoada pelas moscas que sondam a merda, a minha, chegam até mim imagens da minha vida, por vezes precisas, a miúde confusas, out of focus, como dizem os fotógrafos, algumas sobrespostas, outras, pelo contrário, obscuras, que, dispostas lado a lado, dariam um filme ao mesmo tempo grotesco e atroz pela singularidade que teria a sua banda sonora, paralela às perfurações longitudinais do celuloide, de apenas emitir deflagrações de gases intestinais. Ou seja, dir-se-ia uma espécie de sinopses do corpo. Evgeny Sokolov, de Serge Gainsbourg, tradução de Margarida Madeira, edição é Primatur. Deixa-me só dizer uma coisa. Sabes que é que foi o único livro que ele escreveu? Foi um ar que se lhe deu. E dei-vos um cheirinho. O João Miguel Tavares sugere um livro sobre negociatas. Sim, e o cheirinho também não é grande coisa. Chama-se Negócios no Poder, porque caíram 3 governos em 2 anos. É um livro do jornalista Gustavo Sampaio, que tem vários livros de investigação na área da corrupção e daquilo que ele chama as misturas explosivas entre a política e os negócios, e que realmente, quando nós vamos a ver, nos últimos 2 anos, fizeram cair 3 governos em Portugal. Foi o governo de António Costa, em novembro de 2023, o governo de Miguel Albuquerque, na Madeira, em janeiro de 2024, e o governo de Luís Montenegro, em março de 2025. Este livro fala sobre tudo isso, mas fala sobre tudo, e eu acho que essa é a parte mais interessante deste livro, que eu até se calhar gostaria que fosse apenas esse livro, porque valeria a pena ser só sobre esse caso, que é o caso de Luís Montenegro. Porque 2/3 do livro são sobre Luís Montenegro, mas não são só o caso de Spino Viva, são também pequenos casinhos onde ele já esteve envolvido no passado. E a maneira como o Gustavo Sampaio os resume aqui dá uma ideia muito esclarecedora de quem é que é o nosso atual Primeiro-Ministro e das insuficiências das suas respostas. E, portanto, é um livro extremamente útil que acaba de sair na Manuscrito. O Pedro Mexia traz bacalhau. Bacalhau. Para quem é bacalhau basta. É um livro chamado Águas de Bacalhau. São textos, são colunas do Nuno Gonçalo Poças, que ele publicou essencialmente no Observador nos últimos 10 anos. Ele tinha publicado, aliás, 2 livros muito recomendáveis, um sobre, enfim, 3, mas o segundo eu não li, mas o primeiro era sobre as FP25 e o terceiro sobre Francisco Lucas Pires. E então é muito engraçado porque ele tem uma posição ligeiramente diferente, tem uma posição num certo sentido parecida com a do João Miguel Tavares, no sentido que é da direita zangada, mas não cheguista. Ou seja, é uma pessoa que utiliza muitas vezes expressões como o situacionismo, o compadrio, a mesmice, etc., muito zangada com a nossa classe política, à esquerda e com a direita, com uma perspectiva claramente anti-elitista no estado atual das nossas elites, se é que alguma vez foram diferentes, mas que depois as conclusões dele, como diga-se de passagem,
as do João Miguel também, as conclusões. As premissas às vezes não são grande coisa. Mas as conclusões acabam por ser realmente mais serenas do que a gritaria que as pessoas zangadas à direita têm produzido na última década em todo o lado e, portanto, é um colunista que eu gosto sempre de ler. O Ricardo Araújo Pereira traz os 2 primeiros títulos de uma nova coleção de clássicos. De clássicos, exatamente. E já não tenho tempo nenhum, infelizmente. Mas eu estou sempre preocupado com resgatar os jovens dessas fantochadas dos ecrãs e talvez os 2 primeiros títulos desta coleção de clássicos. Porquê que Não, apontei porque está aí o telefone. E o iPad. Pensava que era para o Gainsbourg. Não, nada disso, até porque eu acho que estes 2 primeiros títulos desta coleção de clássicos têm de facto potencial para agradar aos jovens pela quantidade de aventuras que quer o Robinson Crusoe, quer o Lazarilho de Tormes vivem, sem desprimor para o Livro das Bufas, que também tem tudo para poder, de facto, agradar. Seduzir. Pois não tens como elogiar o professor anónimo. Seduzir a juventude. Não, mas cá está. São dois livros, 2 clássicos de uma nova coleção de clássicos e que podem ter essa qualidade de trazer jovens para este objeto que faz-se assim, vira-se... Já agora, os jovens fartam-se de ler, depois vira-se outra... Só para avisar. E outra vez. Foi um momento avô Cantigas. Assim se concluem as vísceras da alma, as sinopses do corpo e uma reunião semanal que 2 a 8 dias vai voltar com os mesmos de sempre, também em podcast, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.